Caminhoneiro resgata a idosa abandonada na estrada e revela um segredo chocante sobre o filho. As rodas do caminhão de Paulo giravam firmemente pelo asfalto ressecado da estrada deserta. Ele dirigia como de costume, em meio ao silêncio ensurdecedor, a cabeleira grisalha balançando no ritmo do vento que entrava pela janela entreaberta. O cheiro de café fresco invadia o interior do veículo, enquanto a rádio tocava uma música antiga que o fazia lembrar dos dias mais leves da juventude. Mas aquela viagem estava longe de ser tranquila. A sensação de que algo estranho e misterioso pairava no ar não o deixava. Foi então que, num instante, ele avistou uma figura pequena, frágil, quase escondida à beira da estrada. Seu coração disparou. Era uma mulher idosa, com um vestido florido rasgado e cabelos brancos esvoaçando nas rajadas de vento. Paulo parou abruptamente, o pneu do caminhão rangendo contra o asfalto. O que uma pessoa assim está fazendo aqui? Pensou, preocupado. Ele saiu do caminhão e se aproximou. A idosa olhou para cima, com olhos cansados e cheios de histórias. Me chamo Dona Elvira, disse ela, com uma voz suave que escondia uma montanha de dor. Meu carro quebrou e não consegui ninguém para me ajudar. Paulo, tocado pela solidão dela, ofereceu sua ajuda. Durante a conversa, a idosa revelou um segredo devastador. Seu filho, Miguel, havia desaparecido há mais de uma década, e ela tinha notícias dele apenas em sussurros e rumores. Obscuro. Ele estava misturado em coisas muito perigosas, sabe? Disse Dona Elvira, os olhos se umedecendo. Muitos diziam que ele se meteu com pessoas erradas. Todos da família têm um passado que preferíamos esquecer. Aquelas palavras cortaram Paulo como uma faca. Miguel, seu amigo de infância, com quem compartilhara risadas e segredos, perdido num labirinto de mistérios. Uma necessidade aguçada de descobrir a verdade despertou no coração de Paulo, que sentia um nó na garganta ao lembrar-se do amigo. Enquanto a idosa se acomodava no caminhão, uma sombra parecendo seguir os dois. O coração de Paulo batia frenético. Uma figura obscura surgia na reta do retrovisor, e um arrepio percorreu sua espinha. Quem era aquele? Sem pensar duas vezes, acelerou. O caminhão determinado a levar Dona Elvira para casa, mas a nação de perigos estava começando a se revelar. Ao longo do caminho, encontram pistas. Um antigo conhecido de Miguel os alertou sobre um inimigo que ele havia feito. Cuidado, há coisas que ele nunca pôde contar. Cada palavra deixava um rastro de inquietação na alma de Paulo. O tremor em suas mãos aumentava à medida que eles se aproximavam do destino. E se ele ainda estiver vivo? Questionou-se. A esperança e o medo se enfrentando. O desespero de descobrir a verdade sobre Miguel impulsionava Paulo. Mas quem era aquele que o seguia? E até onde ele iria para descobrir os segredos enterrados na poeira do passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O caminhão rugiu pela estrada, com Paulo sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Dona Elvira estava ao seu lado, o olhar perdido em lembranças. O vento forte fazia as árvores à beira da estrada balançarem como se tivessem vida própria. O caminhão era seu abrigo, mas a angústia pairava no ar, cada segundo mais denso. Quem era aquela figura assombrosa que o seguia? O que havia acontecido com Miguel? Enquanto dirigia, os pensamentos de Paulo vagavam.
Não posso deixar Dona Elvira sozinha. Não posso. E foi nesse momento de reflexão que uma curva acentuada se aproximou. Ele olhou pelo retrovisor de novo e a figura obscura parecia mais próxima. O coração de Paulo acelerou. O que era aquele sentimento angustiante? Olhe, um farol lá atrás, gritou Dona Elvira, trazendo Paulo de volta à realidade. Ele girou o volante, controlando o caminhão com firmeza. Era um carro esportivo, rápido e elegante. Um modelo que Paulo não reconhecia, mas parecia determinado a se aproximar. A esperança e a apreensão se misturavam no peito. Enquanto o carro se aproximava perigosamente, Paulo então viu um rosto familiar no banco do motorista. Era Miguel. Mas algo estava errado. O olhar de Miguel estava vazio, como se ele não estivesse ali. Era um olhar que Paulo não reconhecia, frio e distante. Um nó se formou na garganta dele. É ele, é o Miguel, exclamou Paulo, quase sem acreditar. A velocidade do carro aumentava, como se houvesse uma força maior guiando-o. Mas era só o olhar de Miguel que o assombrava. Miguel, gritou. O que aconteceu? Com você, Dona Elvira, ao lado dele, começou a chorar. Era uma mistura de alívio e desespero. A realidade a golpeando como uma onda. Paulinho estava prestes a acelerar para alcançá-lo quando, sem aviso, o carro de Miguel fez uma manobra brusca. Com isso, algo impressionante aconteceu. Um homem estranho, que estava escondido no banco do passageiro do carro esportivo, se destacou. Ele se virou, com um sorriso cruel, levantou uma arma, apontando diretamente para o caminhão. O medo congelou o ar. Era uma ameaça inesperada, devastadora. Não se aproxima, Paulo, vá embora, gritou Miguel. Mas a voz dele já estava distorcida pela raiva e pelo desespero. O homem do lado dele riu, e a cena estava prestes a se tornar um pesadelo. Neste exato momento, um claro estalo ecoou. Luzes de emergência surgiram ao longe, como um sinal de esperança. Mas o caos estava se desenrolando tão rapidamente. Paulo apertou o volante, seu coração batendo como um tambor, sentindo a tensão no ar. Uma escolha tinha que ser feita. Dona Elvira, segure-se, gritou, e então acelerou. O caminhão respondeu corajosamente. Mas a cena à sua frente era um turbilhão de emoções. Miguel estava em perigo. E aquele homem era uma ameaça. Um grande estrondo ecoou quando ele jogou o caminhão em direção ao carro esportivo, na tentativa desesperada de proteger Dona Elvira e a si mesmo. O impacto foi brutal. As janelas estouraram e Paulo sentiu o ar sendo retirado de seus pulmões. A verdade finalmente despencou como uma avalanche. O desespero, os segredos de Miguel e aquele homem. Tudo se conectava em algo muito mais sombrio do que ele poderia imaginar. A visão começou a desaparecer enquanto tudo girava em câmera lenta. O cheiro de queimado invadiu suas narinas. E a última coisa que ele viu foi o olhar de Dona Elvira, cheio de medo e esperança. E o rosto de Miguel, uma mistura de raiva e tristeza. A ferocidade da realidade os envolveu. E com o caos se instalando, a verdadeira natureza do que estava acontecendo começava a se revelar em camadas tenebrosas. Quem era aquele homem? O que realmente havia acontecido com Miguel? A escuridão pairava, e tudo parecia desmoronar na confusão. A única certeza era que nada era como parecia, e a verdadeira batalha mal havia começado. As respostas viriam à superfície. Mas a que preço? A visão começou a desaparecer enquanto tudo girava em câmera lenta. O cheiro de queimado invadiu suas narinas, e a última coisa que ele viu foi o olhar de Dona Elvira, cheio de medo e esperança, e o rosto de Miguel, uma mistura de raiva e tristeza. Mas antes que tudo escurecesse, uma explosão de luz branca ofuscou seus olhos. O que aconteceu? Pensou Paulo, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar. Ele se viu deitado, ainda no caminhão, mas as paredes pareciam distantes, e o som era quase um eco. Tentou se mover, mas seu corpo estava pesado, estava confuso. O que tinha acontecido?
Paulo! A voz de Dona Elvira cortou o meio do silêncio. Ele virou a cabeça lentamente e viu que ela estava acordada, mas com expressão aterrorizada. Foi então que percebeu. O caminhão estava em um barranco, amassado e atravessado. As árvores se inclinaram à volta e um cheiro forte de gasolina pairava no ar. Estão vivos. Foi um alívio momentâneo. Mas onde estava Miguel? Ele se esforçou para olhar em volta. Para seu horror, viu o carro esportivo de Miguel ali perto, capotado, as luzes piscando como um sinal de socorro. Miguel! Gritou, engolindo a angústia. A imagem de seu amigo com aquele olhar vazio ainda queimava em sua mente. Ele estava aqui, Paulo. Dona Elvira disse, com o olhar perdido, lágrimas escorrendo. Mas ele não estava sozinho. Havia outra pessoa. Ah, meu Deus! Naquele momento, um grito doloroso ecoou do carro capotado. Era Miguel, um grito que parecia sufocado, uma súplica desesperada. Paulo sentiu o coração disparar. Levantou-se como pôde, ignorando a dor que atravessava seu corpo, e correu em direção ao carro. Eu vou te salvar. Miguel, fique firme. Ele estava quase lá, mas ao se aproximar, algo no rosto de Miguel fez Paulo parar abruptamente. O olhar de Miguel não estava mais vazio. Havia algo ali, um brilho estranho. Era como se ele estivesse escondendo algo. Miguel olhou para ele, mas não era o olhar que Paulo conhecia. Paulo, me ajuda. Sua voz estava presa, mas algo nele parecia diferente. Então, o homem do banco do passageiro também apareceu, mas agora ele não estava mais com a arma. Ficou um espectro, o olhar fixo. Você não entende, Paulo. Miguel gritou, o desespero rasgando suas palavras. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu me envolvi em algo maior e não sei como sair disso. A revelação jogou um peso sobre os ombros de Paulo. Ele parou. O que Miguel estava dizendo? Miguel, o que você quer dizer? O que aconteceu com você? E aí, num movimento repentino, o homem estranho começou a se transformar. Não era apenas um homem qualquer. Na verdade, Paulo reconheceu os traços de alguém que ele nunca desejou ver novamente. Era um antigo rival de Miguel, um cara que todos na cidade sabiam que estava envolvido com o crime. Mas o que ele estava fazendo ali? Com Miguel? Miguel, você estava com ele? O choque era palpável. As peças começaram a se encaixar de forma assustadora. O desaparecimento do amigo, os rumores, as sussurradas ao redor da cidade. Ele tinha se envolvido em algo muito maior do que poderia imaginar. Eu não queria Paulo. Eles me forçaram. Miguel gritou, um desespero genuíno na voz. Mas o homem ao lado dele sorriu de forma cruel, como se pudesse sentir o medo de Paulo. Tudo foi um jogo, amigo, ele disse, a confiança transparecendo em suas palavras. Miguel já não é mais seu amigo, ele faz parte disso agora. A verdade cortou Paulo como um punhal. Como pode ser? O amigo de infância agora era um fantoche em um jogo. Diante da cena, Paulo sentiu o chão sumir sob seus pés. A realidade se desfazia, e a única certeza era que tudo estava mudado. Miguel não era mais a pessoa que ele conhecera, e a batalha que havia começado estava prestes a ficar muito mais perigosa. O que eu faço agora? Pensou Paulo, enquanto o caos se instalava de vez. Um novo dilema pulsando no fundo de seu ser. O que ele poderia fazer? Quando as linhas entre amigos e inimigos eram tão tênues, uma escolha tinha que ser feita, e o peso dela parecia insuportável. Enquanto Paulo lutava para entender a transformação em Miguel, uma explosão de dor e confusão tomou conta do ar. O homem ao lado de Miguel começou a rir, um som que ecoava como um sino de alerta em meio ao caos. Você realmente achou que ele era seu amigo? Miguel não é mais quem você conhecia. A voz dele reverberava com crueldade. Uma dança macabra de palavras que cortavam como lâminas. Dona Elvira estava paralisada. Seu olhar se revezava entre os dois homens, seu coração pesando nas entranhas. Miguel, o que está acontecendo? Sua voz tremia.
Mas Miguel não parecia o mesmo. Ele olhava a Paulo como um estranho, seu semblante distorcido por uma mistura de dor e algo mais sombrio. Eu não tenho escolha, Paulo. Eles me pegaram. Não há como sair. Miguel gaguejava, mas era evidente que ele estava lutando contra algo interno. Nesse instante, o riso do homem ao seu lado se intensificou, como se tivesse alimento para a histeria que crescia no ambiente. Paulo hesitou. Ele não queria acreditar no que suas emoções gritavam. O olhar de Miguel era um vácuo, mas havia uma centelha de desespero ali também. Miguel, eu vou ajudar você. Saia desse lugar. O pedido saiu como um sussurro tenso, e em resposta, Miguel apenas balançou a cabeça, como se já tivesse aceitado seu destino. Então, uma fumaça densa começou a se espalhar do carro capotado, engolfando tudo em um manto escuro. O cheiro de gasolina ficou ainda mais forte, e a tensão no ar se tornava insuportável. Precisamos sair daqui, gritou Paulo, o coração acelerado em meio ao pânico. Mas antes que pudesse agir, uma mão fria e forte agarrou seu braço, puxando-o para trás. Era o homem que estava no carro com Miguel. Você não pode sair, menino. Miguel é nosso agora. As palavras dele eram impregnadas de veneno, e a verdade atingiu Paulo como um soco no estômago. O que eles já haviam feito com seu amigo? Naquele momento, a fumaça começou a se elevar rapidamente, como se estivesse viva. Com um movimento rápido, Dona Elvira empurrou Paulo para longe, mas o homem a segurou com força. Você não pode escapar. Ninguém pode. Uma explosão repentina iluminou a cena, transformando o mundo em um espetáculo de chamas e fumaça. O carro de Miguel estava pegando fogo, e a luz do fogo dançava em seus rostos aterrorizados. O desespero se transformou em terror absoluto. Saia daí, Miguel, gritou Paulo em uma última tentativa, mas a resposta não veio. E então, diante de tudo, algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar surgiu das sombras ao redor. Era uma mulher, cabelos compridos e desgrenhados, um brilho intenso nos olhos. Parem, isso não é o que vocês pensam. Sua voz ecoou com autoridade, fazendo todos pararem instantaneamente. Paulo a reconheceu. Era Ana, uma amiga de infância, que havia estado fora da cidade por anos. Mas como ela estava ali? Ana, como você... O espanto de Paulo era evidente. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Como ela se envolveu nisso tudo? Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, Ana gritou. Miguel, você precisa escolher. O caminho certo não é esse. Miguel, apanhado em uma batalha interna, hesitou. O homem ao seu lado parecia nervoso agora, pressionado pela presença dela. Uma ruga de pânico cortou o rosto de Miguel enquanto ele olhava entre os dois mundos diante dele. O tempo parecia parar, e o caos em torno deles começou a desvanecer. Paulo sentiu a tensão. A decisão estava prestes a ser tomada. Miguel então olhou para Paulo, e foi um olhar que era ao mesmo tempo de súplica e determinação. Eu não sou quem você pensa que sou, ele murmurou, mas as palavras saíram como um sussurro perdido no vento. E em um instante, tudo mudou novamente. O homem ao lado dele, agora apanhado em sua própria culpa, vacilou, e o fogo atrás deles rugia como se estivesse se preparando para se lançar à ação. E a única certeza que ficou no meio daquela tempestade de emoções e revelações era: o passado de Miguel não era só um mistério. Era um labirinto obscuro de escolhas que afetaram a todos ao redor. E de alguma forma, tudo estava interligado. O que Ana sabia? O que ela tinha a ver com a história que agora se expandia diante de Paulo? E acima de tudo, a escolha que Miguel faria mudaria não apenas o destino dele, mas de todos eles. Enquanto Paulo olhava para Miguel, a tensão crescia. A fumaça densa e o cheiro forte de gasolina envolviam o ar, tornando tudo mais claustrofóbico.
O olhar de Miguel era um misto de desespero e confusão. O homem ao seu lado parecia cada vez mais nervoso. E de repente, a cena mudou. Ana, com o brilho nos olhos, deu um passo à frente. Isso não é o que você pensa, Miguel. Eu sei o que você fez. Suas palavras cortaram o ar como uma faca. Todos ficaram em silêncio, e a atmosfera pesada foi marcada por um suspense quase palpável. O homem ao lado de Miguel paralisou. Suas feições mudaram. O que você está insinuando? Ele moveu-se ligeiramente, a tensão em seu corpo se intensificando. Silêncio! Gritou Miguel, olhando para Ana com uma mistura de raiva e vulnerabilidade. Você não sabe do que está falando. E essa explosão de emoção finalmente quebrou a barreira do silêncio. Paulo ficou surpreso. O que Ana sabia que poderia abalar tanto seu amigo. Eu sei que você não desapareceu por vontade própria. Você estava com eles, não era? Disse Ana. Sua voz, apesar de tensa, soava firme. Eles te moldaram, te forçaram a fazer coisas que você nunca quis. É por isso que você está aqui agora. Dona Elvira, desesperada, chamou. Miguel, isso é verdade? Você estava envolvido com pessoas perigosas? A angústia se refletia em seu rosto, e Paulo não conseguiu tirar os olhos de Miguel, esperando por uma resposta. Mas a resposta não veio. Em vez disso, uma explosão repentina preencheu o ar. O carro de Miguel, já capotado, pegou fogo e as chamas aumentaram, iluminando seus rostos preocupados. O homem, que parecia tão contido, agora estava completamente descontrolado. Ele gritou: Não! Isso não pode acontecer! E num movimento frenético, correu em direção ao carro, mas não antes de Paulo ver algo que o deixou em choque. Os olhos de Miguel mudaram. O vazio foi substituído por algo mais sombrio. Não posso me afastar, Paulo. Eles têm algo que é meu. A voz de Miguel estava tensa. Ele parecia estar em uma luta interna. Mas o que ele queria dizer? Dona Elvira gritou. Miguel, não pode ser isso. Você está se colocando em perigo. E nesse momento, Ana piscou para Paulo e apontou discretamente para o bolso de Miguel. Havia algo ali, algo que mudaria tudo. Ele está com... Ana começou, mas foi interrompida pelo homem, que voltou a girar, os olhos cheios de pânico. O cheiro de fumaça e gasolina se intensificava, e o caos parecia reinar. Mas na cabeça de Paulo, uma ideia ridícula começou a dominar. E foi então que tudo desmoronou. O homem, em pânico, voltou-se para Miguel e gritou: Você não pode deixar isso acontecer. Não se esqueça de quem você realmente é. A revelação caiu como um peso em Paulo. Quem era Miguel? Ele não era apenas um amigo perdido em um caminho obscuro. Era alguém que estava preso em um jogo muito mais profundo. O que você quer dizer com isso? Paulo perguntou, quase sem fé nas próprias palavras. Miguel não é quem você pensava que era. Ele foi criado para ser algo diferente. O homem gritou, mas foi uma frase que alterou tudo. O coração de Paulo pulou. O que isso significava? Como assim criado? Nesse instante o tempo parecia parar. Um silvo estridente ecoou e uma voz próxima a Paulo murmurou: Você realmente não sabe, não é? Uma figura familiar deu um passo à frente surgindo de entre as sombras, e seu coração falhou. Era a irmã de Miguel, Ana Clara, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. O que você está fazendo aqui? Miguel gaguejou, pálido como uma folha. Dizia-se que você estava morta. Eu estou aqui para acabar com isso, ela respondeu. E no olhar dela havia uma chama de determinação que Paulo nunca tinha visto antes. O desprezo pelo homem ao lado de Miguel era palpável. A fumaça tomava conta e o passado de Miguel começava a se revelar em fragmentos aterradores. Ele se virou para Paulo, os olhos cheios de algo mais, medo, e gritou:
Por favor, me ajude, Paulo, mas você precisa saber a verdade antes de ser tarde demais. As chamas cresceram atrás deles, iluminando as sombras e revelando verdades que até então estavam bem escondidas. Agora tudo parecia estar prestes a desmoronar, e Paulo sabia que, independentemente do que acontecesse, nada seria mais como antes. O que mais estava escondido naquela noite nublada? O que a verdade realmente significava? Enquanto Paulo olhava para Miguel, a tensão crescia. A fumaça espessa e o cheiro de gasolina envolviam o ar, tornando tudo mais claustrofóbico. O olhar de Miguel era um misto de desespero e confusão. O homem ao seu lado parecia inquieto. E de repente, a cena mudou. Ana, com um brilho nos olhos, deu um passo à frente. Isso não é o que você pensa, Miguel. Eu sei o que você fez. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Todos ficaram em silêncio, e a atmosfera tensa sequestrou o tempo ao redor deles. O homem ao lado de Miguel congelou. Suas feições ficaram raivosas. O que você está insinuando? A tensão aumentou, pulando entre eles como eletricidade. Silêncio! Gritou Miguel, olhando para Ana com uma explosão de raiva e vulnerabilidade. Você não sabe do que está falando. Era como se, naquela frase, a verdade se filtrasse pelas sombras, revelando segredos guardados há 7 chaves. A fumaça começou a subir, e o cheiro de gasolina ficou mais intenso. Ana piscou para Paulo, um gesto leve, mas carregado de significado. O que ela sabia? O passado começava a ser uma cadeia de revelações, algo que Paulo estava prestes a descobrir. Ele está com... Ana começou, mas foi interrompida pelo homem, que em um momento de pânico, avançou em direção ao carro em chamas. Não, isso não pode acontecer. E com essa frase, o caos se instaurou. Antes que alguém pudesse reagir, Miguel começou a tremer. Os olhos dele mudaram. O vazio foi substituído por algo mais sombrio. Não posso me afastar, Paulo. Eles têm algo que é meu. A realidade na voz dele soava, como uma sentença. O que ele queria dizer? A fumaça densa começou a se elevar rapidamente. O homem, desesperado, olhou para Miguel e gritou. Você não pode deixar isso acontecer. Não se esqueça de quem você realmente é. A revelação caiu como um peso em Paulo. Quem era Miguel? O que ele fez realmente? Quem sou eu? Miguel sussurrou, parecendo estar em uma luta interna. O brilho nos olhos de Ana tornou-se intenso. A verdade é que você não sabe que é um experimento. E, como um balde de água fria, Paulo congelou. As palavras de Ana ecoaram em sua mente. Um experimento? Uma ideia arrebatadora começou a tomar forma. Mas antes que qualquer um pudesse questionar, um estrondo explodiu. No ar. O carro capotado de Miguel estava agora em chamas, e a luz dançante iluminou os rostos preocupados. Não, não pode ser, gritou Miguel, a angústia preenchendo seu rosto. A fumaça subiu, tornando tudo quase irreal, e na próxima fração de segundo, as chamas engoliram tudo, envolvendo-os em uma luz quente e intimidadora. 2 flashes de luz, e de repente, uma sombra se destacou por trás da cortina de fumaça. Paulo se virou, e seus olhos se arregalaram. Era a irmã de Miguel, Clara, uma pessoa que todos acreditavam estar morta. E a realidade da situação começou a mudar. Eu estou aqui para acabar com isso, Clara disse, sua voz forte como um trovão. O olhar de Miguel se transformou em pânico. Clara, você não pode. Eles vão te matar. O homem ao lado de Miguel sorriu de forma cruel. Você não entende. Isso não é só sobre você. É sobre todos nós. E isso fez Paulo sentir um frio na espinha. O que significava essa conexão? O que realmente estava acontecendo? As chamas aumentaram, iluminando o cenário de maneira aterrorizante. Clara, o que você sabe? Paulo perguntou, incapaz de entender as camadas de mentira se desfazendo ao seu redor. Eles nos fizeram, todos nós,
Somos parte de um plano, Clara falou, cada palavra pesada como chumbo. A revelação caiu como um soco no estômago de Paulo. Miguel, você não é apenas seu amigo. Você é uma peça em um jogo muito maior do que você imagina. E, em um momento de claridade, a verdade se despedaçou ao seu redor. Tudo o que Paulo acreditou conhecer agora girava em um vórtice de confusão. As chamas dançavam enquanto o perigo se aproximava. Miguel estava em um duelo entre a luz e a escuridão. O homem, agora claramente um rival, ria. Você não pode escapar do que você é. Paulo sentiu uma onda gelada de desespero. Ele tinha que salvar Miguel. Mas como? E a verdadeira batalha que se desenrolava não era apenas física, mas uma luta pela alma de seu amigo. A única certeza era que as camadas de segredos estavam começando a se desdobrar, criando um labirinto de escolhas que eles teriam que enfrentar. Agora, as respostas estavam mais próximas, mas a que custo? Que tipo de monstros eles realmente eram? O destino de Miguel estava nas mãos de quem? Essa luta estava apenas começando, e a verdade era mais aterradora do que qualquer coisa que Paulo poderia imaginar. Enquanto Paulo encarava Miguel, a cena ao seu redor parecia prestes a desmoronar. As chamas cresciam, iluminando os rostos tensos com uma luz avermelhada. E o cheiro de fumaça se intensificava. Ele tentava processar tudo. O que Clara tinha revelado. Havia um plano, algo maior, e Miguel estava preso no centro disso. O homem ao lado de Miguel, agora nervoso, começou a gesticular, sua voz elevando-se em desespero. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, gritou ele, olhando para Ana e depois para Miguel. Se vocês divulgarem isso, todos nós estaremos em perigo. As palavras dele cortaram o ar. Todos ficaram em silêncio. A tensão era palpável. O olhar de Miguel parecia confuso, uma mistura de raiva e pânico. Do que você está falando? Ele disparou para o homem, mas havia um tremor em sua voz. Eu não tenho nada a ver com você. Nesse momento, a explosão de um dos pneus do carro capotado ecoou e a fumaça branca esbugalhou como se estivesse viva, envolvendo-os. Ana apertou a mão de Paulo e ele notou a preocupação em seus olhos. Mas antes que ele pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma figura familiar apareceu por trás da cortina de fumaça. Era Tiago, um ex-companheiro de escola que tinha desaparecido da cidade anos atrás. Tiago? Paulo sussurrou, confuso. O que ele estava fazendo ali? Não podemos ficar aqui, Tiago gritou, quase ofegante. Eles estão vindo. Eles sabem que vocês estão perto da verdade. O coração de Paulo disparou. Aquela revelação era como um balde de água fria. A verdade estava mais próxima, mas o perigo também aumentava. Quem está vindo? O que você sabe? Paulo questionou, a urgência em sua voz. Miguel, você tem algo que eles precisam, disse Tiago, sua expressão revelando um horror que Paulo jamais tinha imaginado. Eles têm planos grandes. Se não conseguirmos nos afastar daqui, todos nós estaremos mortos. Eu não tenho nada. Miguel respondeu, mas havia uma fraqueza em sua defesa. Os rostos se tornaram pálidos, e até mesmo o homem que antes parecia tão seguro agora mostrava um traço de confusão. Miguel parou, seus olhos se arregalando. O que? O que você está dizendo? A incredulidade em sua voz era um eco de choque. Eu sou um experimento, clonagem. Miguel balbuciou, o terror se refletindo profundamente em seu olhar. Mas como isso é possível? Paulo sentiu seu coração acelerar. Eles estavam todos enfrentando algo muito além da compreensão. A fumaça e o fogo aumentavam atrás deles. Cada segundo se tornava uma luta contra o tempo.
Precisamos sair agora, Paula ordenou. Mas enquanto ele falava, ele sabia que as peças do quebra-cabeça estavam se juntando em algo ainda mais perturbador. Nesse instante, o homem do lado de Miguel sorriu novamente, mas dessa vez era um sorriso de triunfo. É exatamente isso. Miguel, você sempre fez parte do plano. E o que você não sabe é que enquanto você estiver conosco, não terá escolha. O peso das palavras dele era esmagador. A verdade começou a pesar na mente de todos. Segurem! Gritou Ana, e Paulo sentiu o chão tremer sob eles. Ele olhou em volta, tentando encontrar uma saída em meio à devastação. A última coisa que ele percebeu foi o olhar aterrorizado de Miguel, e naqueles olhos havia a sombra de um futuro incerto. E então, a escuridão envolveu a cena. Uma explosão de luz ensurdecedora clareou tudo, temporariamente, antes de um silêncio profundo e assustador afundar no ar. A única certeza era que tudo havia mudado, e agora Miguel não era apenas um amigo em perigo, mas alguém que poderia estar envolvido numa trama muito maior do que todos podiam imaginar. Que escolheria e qual seria o preço disso? A explosão de luz foi abafada por um silêncio ensurdecedor. Tudo parecia estar em câmera lenta. Miguel paralisou. Diante da revelação, poucos segundos se passaram, mas para ele foram horas. Clonagem? Como assim? As informações se aglomeravam na mente dele, criando uma tempestade de pensamentos confusos e desesperados. Miguel, você é um clone. Tiago repetiu. Cada palavra como um tiro no coração. O que isso significava? O olhar atordoado de Miguel fez Paulo sentir um nó na garganta. Ele não queria acreditar naquilo. As chamas atrás deles crepitavam como uma cena de terror, fazendo o ar parecer ainda mais irrespirável. Não, isso não pode ser verdade. Miguel balançou. O homem que antes parecia tão seguro agora estava claramente nervoso. Ele se aproximou de Miguel, a expressão mostrando um misto de preocupação e determinação. Você não entende, Miguel. Se você não fizer o que eles mandaram, todos nós estaremos perdidos. E então, a tensão se transformou em pânico. Miguel, você precisa decidir, disse Clara, e seu olhar transmitia desespero. O fogo começou a se espalhar mais rápido. A temperatura subia a cada segundo e as chamas tomavam conta do carro capotado. Nós não temos tempo. E então, algo extraordinário aconteceu. O homem do banco do passageiro, cuja lealdade parecia tão fixa, começou a sofrer uma transformação. Seu corpo se contorceu de maneira grotesca, como se algo estivesse lutando para sair de dentro dele. Paulo olhou em choque. A pele do homem começou a se rasgar, revelando uma estrutura metálica sob o que parecia ser carne. Era um robô? Uma máquina disfarçada? Não, não é possível. Miguel gritou, horrorizado. A revelação daquele ser cibernético abalou a todos. Tiago e Clara nem podiam se mover enquanto observavam o espetáculo. Você é um experimento como eu. Miguel começou a entender. Diante deles estavam um dos muitos testes que os cientistas provavelmente tinham feito. Uma situação tão absurda que parecia sobrenatural. Você não conhece seu próprio poder. O homem-robô berrou, suas palavras ecoando entre o fogo e a fumaça. Se você não se unir a nós, aqueles que te criaram vão te eliminar. A intensidade da situação fez o corpo de Paulo tremer. Ele sempre achou que estava lutando para salvar um amigo. Mas agora, ele não sabia exatamente a quem o amigo pertencia. Dona Elvira gritou. Miguel, não ouça isso. A voz dela explodiu no caos, e Paulo percebeu a intensidade de um amor incondicional que não poderia ser ignorado. O que ela sabia era que a escolha de Miguel poderia mudar tudo. Mas quem era Miguel realmente? O fogo aumentou ao redor deles, e quando a pressão parecia insuportável, Miguel olhou nos olhos de Paulo.
Aquela conexão era mais forte que tudo. Eu preciso saber a verdade. Eu não posso ser um monstro. As lágrimas escorriam pelo rosto de Miguel e a culpa era palpável. E assim, o que eles viam era muito mais do que um simples duelo de sentimentos. Era uma batalha pela humanidade de Miguel em meio ao horror que o rodeava. E a pergunta que pairava no ar era: quem exatamente era Miguel? E o que ele poderia fazer com o que aprendera sobre si mesmo? Enquanto o calor das chamas os abraçava, cada um deles ficou em choque, até que, de repente, o que parecia ser o refúgio tornou-se uma prisão. Miguel estava em uma encruzilhada, e a resposta para sua luta interna poderia definir não apenas o seu futuro, mas o de todos ao seu redor. Assim, em meio ao caos, um grito ecoou. Eles estão chegando, Tiago afirmou em desespero, e o chão sob eles começou a tremer. Uma escolha estava prestes a ser feita, e o que viria a seguir poderia ser devastador. Com a escuridão se aproximando, cada segundo contava. Qual seria o legado de Miguel? E mais importante, ele lutaria pela liberdade ou pela submissão? As chamas lamparinavam mais intensamente, e a fumaça espessa começava a tomar conta de tudo. Era um cenário horripilante, aquela encenação de terror e desespero, onde o passado se tornava presente, e a verdade, só humano. Não, o homem-robô gritou, a voz distorcida, quase como um eco de dor. Você pode escolher, você pode se tornar o que foi feito para ser. E com essas palavras, Paulo sentiu um frio descer pela espinha. Aquilo não era apenas uma luta por Miguel. Era um confronto entre o que ele era e o que o mundo esperava que ele fosse. Nesse momento, tudo mudou. A fumaça avançou como um fantasma, e uma forte explosão ecoou. Todo o chão sob eles tremeu, e em um instante, uma sombra emergiu da cortina de fumaça. Era uma figura alta, o corpo esquelético e a cabeça coberta por um capuz negro. Acabou, para você, Miguel. A voz ressoava como uma condenação. Todos congelaram. A figura se aproximou, e o olhar que Miguel encontrou sob o capuz era conhecido, mas não confiável. Era Rafael, um amigo de infância que todos acreditavam ter desaparecido em circunstâncias misteriosas anos atrás. Ele sempre teve uma ligação estranha com aqueles programas de experimentação. Miguel, você precisa entender, gritou Rafael, avançando. Eles te moldaram. Você é a chave, e eu sou o que sobrou dessa escolha. O pânico tomou conta de Miguel, que olhou para Paulo, seus olhos suplicando por ajuda. Mas isso não faz sentido. Como você pode estar envolvido nisso? Rafael sorriu, um sorriso cruel e sombrio. Você realmente acreditou que não estávamos sendo observados, que todos nós éramos apenas amigos? Você foi projetado para ser o controle, Miguel. E eu sou o seu substituto. Cada palavra era um golpe. Miguel olhou para todos, a verdade pesada no ar. Como assim, seu substituto? O que isso quer dizer? Uma sirene começou a tocar à distância. Um lamento alarmante que se misturava ao clangor do fogo. O tempo estava se esgotando. Miguel olhou uma última vez para Dona Elvira e então para Paulo. Eu não posso ser isso. Não posso ser a marionete de ninguém, gritou, a voz ressoando em desespero. E então, em um movimento súbito, Rafael atacou. Miguel, ainda do lado de fora, foi empurrado para trás enquanto o homem-robô se dirigia para ele. Mas Miguel conseguiu. Um golpe rápido. Atraído pelo movimento, o robô se virou, e Miguel viu sua chance. Eu não vou me deixar ser controlado, gritou. E em uma fração de segundo, a verdade veio à tona. Miguel lançou-se contra a figura robótica, e uma explosão de energia azul iluminou o ar. Chocando-se com tudo, aquela explosão revelava o que havia dentro de Miguel, o que até então ele não sabia. Em um momento inesperado, o passado não era uma prisão, mas um campo de batalha, e o que sempre foi controlado estava prestes a se libertar. As luzes piscavam,
E enquanto a neblina espessa se dissipava, Paulo e os outros conseguiram ver o que acontecia. O que era uma luta física tornou-se uma transformação dramática. Miguel estava mudando. Um brilho parecia emanar dele, como um sol lutando para romper as nuvens. Miguel, gritou Ana. O choque na voz dela era evidente. Mas antes que elas pudessem se aproximar, Rafael, em fúria, disparou. Você não entende. Isso não é apenas sobre você. Nossas vidas estão em perigo. Dona Elvira gritou. Saia do caminho. Mas a energia estava se acumulando como um furacão. E no meio disso tudo, Paulo percebeu a verdade mais chocante. Não era apenas Miguel que estava em jogo. Era o futuro de todos eles. As memórias, os segredos e as escolhas que cada um fez antes estavam se juntando em uma tempestade. O que Rafael sabia? O que mais havia de esconder? As perguntas se multiplicavam na cabeça de Paulo enquanto ele tentava se focar. Ele olhou para Miguel, agora radiante e poderoso, e soube que aquele poderia ser o momento decisivo. E naquele instante de caos e revelações, a única certeza era que tudo havia mudado. Miguel não era o que parecia. Rafael tinha um papel mais obscuro que o esperado, e acima de tudo, a sobrevivência deles estava prestes a ser testada de uma maneira que eles nunca poderiam imaginar. O que viria a seguir parecia uma tempestade. A luz se intensificou, e naquele instante, Paulo percebeu que estar ali não era apenas um acaso, era um chamado. Uma nova realidade estava prestes a ser revelada. E a batalha pela verdade apenas começava. O calor das chamas envolvia Miguel, e ele sentiu a energia pulsando dentro dele. Era como o despertar de um poder oculto, algo que sempre esteve lá, aguardando o momento certo. O olhar determinado que ele direcionou a Rafael deixou claro que a decisão havia sido tomada. Não sou um experimento, sou eu, e não vou deixar você ou ninguém decidir por mim. A fúria e a dor se entrelaçavam dentro dele, transformando-se em uma força incontrolável. A figura de Rafael tremeu ao ouvir as palavras de Miguel. Você não sabe o que está fazendo, ele gritou, mas a voz soava vazia, repleta de medo. O fogo crepitava em volta e a fumaça subia como um véu que tentava encobrir a verdade. Miguel avançou, decidido. O olhar fixo em Rafael, ele disse, eu escolho ser livre. E então, aquela luz que emanava de Miguel ficou ainda mais intensa, como um sol se erguendo após a tempestade. Ele fez um gesto e uma onda de energia irrompeu dele. O homem-robô foi lançado para trás, batendo contra a parede de metal. Um grito de dor ecoou, e a expressão de Rafael se transformou em desespero. Aquela cena tornava-se irreal, uma espécie de pesadelo se desenrolando bem diante deles. Mas para Miguel era uma libertação. Ele não era uma criação, mas uma pessoa com vontade própria. Vá, Miguel, agora, gritou Dona Elvira, e cada palavra dela soava como um empurrão. Miguel sentiu a determinação ecoar em seu peito. Ele lançou um último olhar para Rafael, que estava caído, e já não havia mais amizade nos olhos dele, apenas traição e frustração. Eu escolho meu caminho, disse Miguel, e com aquele grito final, ele explodiu em luz. O mundo ao redor parecia sumir, e em um instante, tudo se apagou. Quando a escuridão se dissipou e a luz regressou, Miguel estava de pé em um campo aberto. O calor das chamas foi substituído pela brisa fresca da manhã. Ao seu redor estava uma paisagem que parecia um sonho, vasta e verde, um lugar que exalava a liberdade. E ao longe sentiu a presença de seus amigos. Eles também estavam ali. Todos estavam a salvo. Você conseguiu, Miguel. Ana e Tiago correram até ele, seus rostos iluminados pela alegria e alívio. Ele também se sentia leve, como se o peso de uma vida inteira tivesse sido retirado.
Assim como a brisa que acariciava sua pele, a perspectiva de uma nova vida era mais do que ele poderia esperar. Dona Elvira aproximou-se, o olhar cheio de amor e esperança. Você fez a escolha certa, meu filho. O simples reconhecimento delas tornou tudo mais real. Miguel já havia renascido, não como um experimento, mas como um verdadeiro ser humano, pronto para reescrever sua história. Mas mesmo em meio à gratidão, um pensamento se formou na mente de Miguel. Lá no fundo, a sombra de Rafael ainda permanecia. O que aconteceria com ele? E as outras experiências? Seriam eles também parte de um plano maligno? Aquelas perguntas ficaram pairando no ar. Miguel respirou fundo, a determinação voltando. Agora ele tinha que lutar não apenas por ele, mas por todos. Vou descobrir a verdade sobre mim e sobre eles, proclamou. Os outros assentiram, a esperança brilhando em seus olhos. Juntos, formaram um vínculo que seria indestrutível. E assim, enquanto começavam a caminhar fora daquela cena que uma vez os prendeu, a nova jornada se abria diante deles. Um caminho cheio de incertezas, mas que agora estavam prontos para enfrentar. Antes que a cena finalizasse, a tela se apagou, e uma voz insistente cortou o silêncio. Apenas você pode mudar o seu destino. Então, ajude-nos a mudar o nosso, porque isso é apenas o começo, meus amigos. Agora a sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.